apenas uma data comemorativa ligada ao marketing e ao comércio, um engodo da religião para fazer com que cada vez mais e mais fiéis sejam adeptos de suas crenças, mitos e filosofias, ideologias? Ou seria, de fato, algo a se comemorar, a se considerar? O Natal tem representado, no decorrer de muito tempo, a expressão mais forte, eu diria, do cristianismo. Por quê? Jesus nasceu, cumpriu-se a profecia do Messias. Mas seria essa uma festa pura, uma comemoração realmente vinculada ao cristianismo, sem nenhuma mistura, sem nenhuma influência de outros povos, de outras festas, de outras crendices, de outras mitologias? É sobre este assunto que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que assistem o canal Vigilante da Razão. Você é uma pessoa maravilhosa, eu tenho dito isso. E você que curte os nossos vídeos, você que é inscrito também no canal Vigilante da Razão, eu quero agradecer com toda a força do meu coração e da minha mente. Você é uma pessoa que dá o motivo, que dá o estopim, que dá o pontapé inicial para que esse canal seja uma realidade. Nós estamos cada vez mais agregando mais pensamentos, mais pessoas que estão se juntando também a essa grande família que é o canal Vigilante da Razão. E eu sei que você é uma pessoa inteligentíssima. Nós temos recebido aí, inclusive, a adesão de colegas que também têm canais no YouTube, a exemplo do Questionador, o mais novo inscrito do canal Vigilante da Razão. Meu abraço a você que é novo inscrito, você que também é veterano, que das diversas partes do Brasil e do mundo, você de Rio de Janeiro, você de São Paulo, Bahia, você também do Espírito Santo, você do Maranhão, do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte, Fortaleza, você do Amazonas, você também de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, você do meu querido Pernambuco, Paraíba, Alagoas. Receba meu forte abraço, você é fundamental para a existência deste canal. E eu gostaria de falar sobre o Natal no vídeo de hoje. Por quê? Porque muita gente se pergunta, ora, o ateu pode comemorar o Natal? Como é que funciona essa logística aí, essa grande influência? Afinal de contas, o 25 de dezembro, que foi escolhido por volta do século IV por um Papa da Igreja Católica como o provável dia do nascimento de Jesus Cristo, ele traz consigo, desde aquela época, uma influência muito forte. E nos dias de hoje, é claro que o período de Natal, que os cristãos consideram como o nascimento de Jesus Cristo, coincide com o fim do ano, onde as pessoas estão com o bolso cheio de dinheiro. Saiu o 13º salário para os brasileiros. Claro que os outros colegas de outros países não dispõem dessa vantagem, mas você também que está em outro país vivencia um momento de reflexão e lembrar que alguém tão importante, uma celebridade como Jesus Cristo, teria nascido por volta do 25 de dezembro, que na verdade é uma data fictícia, é uma data que não procede. E se você for analisar realmente a fundo a história desse Jesus Cristo histórico, simplesmente não existe. Não existe uma comprovação cabal e incontestável de que Jesus Cristo realmente existiu. E quando eu vejo as pessoas comemorando o nascimento de Cristo de forma tão sincera, tão honesta, tão devota, eu realmente fico preocupado. Por quê? Porque é exatamente esse pensamento supersticioso que as religiões mais gostam, que as religiões mais valorizam. Quem nunca
ouviu falar da cantata natalina, da missa do galo, de jograis e apresentações nas igrejas referente ao nascimento de Jesus Cristo. Verdadeiras pregações muito comoventes são desenvolvidas neste período em alusão ao nascimento do suposto Messias. E você precisa abrir muito seus olhos, por quê? Porque muitas dessas pregações induzem você ao erro de acreditar que houve de fato um Messias salvador da humanidade. Ele que foi o próprio Deus encarnado. Imagina que Deus, ele se esvaziou de si e se concentrou em todo o seu poder e glória na pessoa de um judeu nazareno, nascido, segundo a lenda, há aproximadamente 2000 anos atrás. Isso é muito forte. E quando a gente pensa no contexto do sincretismo religioso envolvido em toda a historicidade ou suposta historicidade de Jesus Cristo, em toda a comemoração do seu nascimento, nós vamos perceber que Jesus Cristo, o seu nascimento também tem influências do mitraísmo, tem influência da adoração a entidades ligadas ao sol. Por quê? Porque o período de 25 de dezembro, você sabe que está ligado ao solstício de inverno. É o período em que nasce ou renasce o sol para os habitantes do hemisfério norte, aonde reinava o período de inverno. Então, o solstício de inverno é o momento em que as pessoas teriam a possibilidade de vislumbrar mais uma vez a influência do sol, que em muitas sociedades era verdadeiramente adorado como um deus. Então, hoje o Natal se transformou num chamariz para o comércio e para a manipulação até política das pessoas. Aqui na minha cidade, por exemplo, o prefeito fez um vídeo alegando que, ao contrário do que muitos vereadores queriam, ele inaugurou a ornamentação natalina. E o que isso tem a ver com o assunto? Isso tem a ver que existe uma verdadeira disputa entre as cidades do interior, pelo menos aqui na minha terra, para a ornamentação mais bonita nesse período natalino. Isso gera uma comoção muito grande por parte dos eleitores e, claro, vão apoiar aquele candidato que investe mais em festas, em ornamentações. Aqui em Carpina, como eu falei na última live, nós temos as festividades natalinas de fim de ano e logo após a festa de Santos Reis. Vale lembrar que a festa de Santos Reis, por muito tempo, foi tida como uma festa de grande importância para a Igreja Católica. E com a ascensão do protestantismo, abriu-se uma lacuna, porque Martinho Lutero incentivava, e juntamente com seus adeptos, o abandono das práticas de veneração dos santos. Então, a lacuna que ficou aberta foi preenchida exatamente com o fortalecimento ainda maior da comemoração do Natal. O que se presencia também nos dias de hoje, porque as igrejas evangélicas, elas encaram o Natal de forma muito séria, de forma muito contundente, incentivando a prática de cantatas natalinas, a prática da vivência dessa temática natalina em todos os seus cultos natalinos. As igrejas adotam em seu calendário um culto natalino específico para comemorar o suposto nascimento do Cristo, mesmo sabendo que essa data é uma data que foi escolhida pela Igreja Católica. Então, quando a Igreja Protestante clama para si, ela reivindica uma diferenciação muito forte, muito latente para com a Igreja Católica, esse é mais um motivo para a gente entender que não tem muita diferença não, é mais do mesmo, apenas com uma roupagem diferente. Agora, o ateu, como é que o ateu vai reagir a essa questão do Natal? Veja só. As pessoas até reclamam que o ateu deveria não folgar
nas empresas privadas e públicas quando decreta-se o feriado religioso, como o Natal, como a comemoração dos diversos santos que são padroeiros de muitas cidades e do próprio país, Brasil, né? E as pessoas dizem, o ateu devia não comemorar. Ora, uma coisa a gente precisa entender. Quando a política impõe um decreto que favorece... Quando a política impõe um decreto que estabelece um feriado, nós não temos opção, precisamos aderir. Inclusive, há prefeituras que multam os comerciantes quando abrem os seus estabelecimentos em feriados municipais que são estabelecidos pelas prefeituras e pelas câmaras de vereadores. Então, nós não temos opção, precisamos usufruir desse feriado, sabe? Quer concordemos ou não. Isso é apenas um dos exemplos das diversas coisas que a gente precisa aderir, mesmo sem concordar. E é um absurdo pensar que o ateu, o agnóstico, o humanista vai se opor a uma situação dessa que foi pré-estabelecida pelo governo, pela política. Tá certo? Uma das coisas que muitas pessoas pensam é que os ateus são anarquistas. É claro que existem ateus anarquistas, mas nem todos os ateus desrespeitam as normas e leis estabelecidas. E eu digo mais, com toda ousadia, os ateus, os agnósticos, os humanistas, eles têm muitas vezes bem mais interesse em obedecer às leis e normas humanas estabelecidas, quando essas, claro, são bem fundamentadas, do que muitos cristãos. Quem não lembra, por exemplo, da política estabelecida pelo governo de isolamento social? Quem foram as pessoas que se opuseram e que escolheram se rebelar contra as determinações do governo? Foram os ateus? Eu acho que não. Então, é necessário que a gente entenda e desmistifique essas coisas. Estou suando aqui, viu, gente? Porque o calor está imenso. Se eu ligar o ventilador, vocês não vão aguentar o barulho. Então, por isso que eu estou suando. Meus amigos e minhas amigas, precisamos deixar a demagogia de lado e entender que o Natal é uma data normal, um feriado normal como outro qualquer. E nós, por mais que vivenciemos esse período comendo diferente, afinal de contas, o 13º está na conta bancária ou está no bolso, nós podemos sim usufruir de algum luxo, mas nós não podemos colocar na mente a ideia obsessiva de viver uma vida que não é nossa, inclusive aplicando na nossa vida as práticas de hipocrisia que muitos cristãos e não cristãos estabelecem para as suas vidas nesse período. São pessoas que nunca se falam e no período natalino, no período de fim de ano, começam a se congratular de forma hipócrita. E isso, é claro que os ateus não devem aderir e você que tem um pensamento crítico também não deve aderir. Quem está com você precisa estar com você todo ano e não apenas num período específico por ocasião de um feriado. Se um feriado, se uma data comemorativa é o estopim ou a única causadora de uma aproximação sincera e honesta entre os seres humanos, essa data comemorativa, ela não me interessa, por exemplo. Não me interessa. Quem está comigo precisa estar comigo durante todo o ano. Tá certo? Agora, uma coisa que eu vi até no canal do Jason Ferrer, e eu vou reproduzir aqui para vocês. Uma reflexão que o Jason Ferrer fez lá no canal. Ele dizia, no Além da Fé, ele dizia que o Natal é uma data comum, é uma data como outra qualquer. Agora, muito admira, palavras do Jason Ferrer, muito admira que esse Jesus Cristo, que as pessoas juram, garantem que existe de fato, se manifestar de forma tão indiferente às homenagens que fazem à sua pessoa. E por outro lado, as pessoas adoram a esse Jesus que não se manifesta, que não se apresenta, que não chega junto e diz assim: meus filhos, muito obrigado por lembrar de mim.
Fica essa reflexão para você no vídeo de hoje. E eu quero encerrar pedindo a você, por gentileza, não se ofenda. Eu recebi hoje uma enxurrada de mensagens de felicitações de Natal. Eu respondi da forma mais cortês que eu pude a muitas delas. Você não é obrigado a concordar com o que eu digo, mas você tem um dever moral de refletir em como anda as suas bases ideológicas, como andam a sua forma de pensar e as suas atitudes. Baseado em quê? Baseado no que os líderes religiosos te determinam? Baseado naquilo que a sua religião diz para você fazer? Ou baseado na lógica e na razão? Fica aí a reflexão para cada um de vocês, tá certo? Então, muito obrigado. Quem fez o Chester de Natal, bom apetite. Quem acha que o Natal é uma justificativa para encher a cara e amanhã acordar de ressaca, repense na sua atitude. E você que aproveita esse momento em que recebeu o 13º salário para presentear aquela pessoa amada, aquela pessoa que você tem grande estima, faça isso, independente de qualquer coisa, independente do Jesus não histórico, mas mitológico que esteja sendo comemorado nesse momento, tá bom? Esse é o meu recado, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço.